Domingo é um dia diferente. É o dia em que nós dizemos que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É um dia diferente dentre todos os outros dias, que nós vivemos de forma diferente, o domingo. O domingo é dia de glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. No livro do Eclesiastes, nós encontramos no capítulo 3, no verso 4, que diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E eu quero destacar 2 pontos desse versículo. Domingo é tempo de rir, é tempo de saltar de alegria. Por isso, façamos isso nessa noite, saltemos de alegria, vamos rir com fartura, com abundância, pois hoje é o dia do Senhor, dia em que nos alegramos nele, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos criou para a sua glória e seu louvor. E não há como fazer isso, cultuar ao Senhor, se não for com imensa alegria no nosso coração. Então, que neste culto nós possamos entregar o nosso coração jubiloso de alegria na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus amado, nós nos alegramos no Senhor. Nos alegramos em saber que temos da sua graça derramada sobre a nossa vida e que, Senhor, com isso temos a oportunidade em Cristo Jesus de estar na sua presença e te servir, adorar e bendizer o nome do Senhor. E fazemos isso, Pai, com alegria radiante dentro do nosso coração, por saber que esse dia se torna um dia todo especial, pois lembramos da ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa luz, a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser só tem uma coisa a fazer: glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor com toda a alegria do nosso coração. E é isso que fazemos nessa hora, rogando da bênção do Senhor sobre nós, rogando pela direção do próprio Senhor em todo este culto, para que tudo nele seja para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Com alegria, oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos continuar a louvar e bendizer o nome do nosso Deus.
tardes, graça e paz. A gente vai ler junto o Salmo de número 103 para esse nosso momento de contrição. O Salmo de número 103 é um dos salmos mais famosos de Davi e se você já está caminhando com a gente há bastante tempo, se você já caminha com Deus há bastante tempo, certamente você já ouviu uma das expressões muito famosas desse salmo de Davi, um salmo que ressalta a misericórdia, que ressalta o maravilhoso amor de Deus. E eu quero ler com você, abre aí a sua Bíblia em casa, no seu celular, esse salmo, porque ele tem tudo a ver com esse momento em que a gente, como igreja, a gente fecha os nossos olhos, concentra o nosso coração em confessarmos que nós somos pequenos pecadores e pedimos o amor de Deus e o seu perdão por nós. Então, o Salmo de número 103, ele diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Agora preste atenção nisso daqui, eu vou ler os versos 10, 11 e 12 e a gente ora. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Lindo demais, né? Maravilhoso a gente poder pensar isso em relação ao nosso Deus e como Ele nos trata. Então feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, agradecendo pela sua misericórdia. Pai, nós louvamos a Ti pelo Teu grandioso amor, por esse amor bendito que a Tua Escritura nos revela a nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fortalece, Senhor, a nossa fé, aumenta a nossa fé em Ti e faz-nos andar, Senhor, de modo digno do Evangelho. Nós agradecemos a Ti pelo Teu perdão, louvamos ao Teu nome por essa graça maravilhosa de Cristo Jesus. E nós oramos em nome dEle. Amém. Vamos continuar no nosso culto ao Senhor. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos no momento do nosso culto em que louvamos e agradecemos ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, pela possibilidade de trazermos e entregarmos em suas mãos aquilo que é dele, aquilo que pertence ao nosso Deus e que ele nos entrega para administrar como mordomos no exercício da mordomia cristã, que é exatamente a administração de tudo que o Senhor nos dá, de tudo que o Senhor faz chegar até nós, pertence a ele e nós administramos. E nem de longe queremos enterrar os dons, os talentos, as dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós. Pelo contrário, nós queremos que estes dons e talentos, tudo que Deus nos dá, seja multiplicado. Sejam multiplicados para atender muitos corações, muitas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pela sua oferta, meu irmão, pelo seu dízimo, meu irmão, pela sua oferta, minha irmã, pelo seu dízimo, minha irmã, que tem sustentado a igreja, tem sustentado a obra daquele que nos chamou. A igreja nossa do Jardim não cessou de realizar os seus ministérios, de cumprir com as suas responsabilidades. E nós temos conseguido tudo isto porque eu e você temos tido o privilégio de trazer à casa do Senhor aquilo que pertence a Ele. Eu quero orar com você, quero orar agradecendo esse momento, que é um momento tão especial do culto, não que nós estejamos comprando alguma coisa, investindo
em moradas celestiais, nem tampouco entregando a Deus para receber mais depois. Não, nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas como ato de culto, como ato de adoração. Eu quero ler com você o Salmo 67, que exatamente espelha e fala da nossa visão teológica sobre o dinheiro, a nossa visão teológica sobre o dízimo, sobre as ofertas alçadas que trazemos à casa do Senhor. Nestes tempos que vivemos, transferimos eletronicamente para a conta da igreja, que agora está aparecendo aí, para que você se sinta absolutamente à vontade, com paz no coração, para ofertar e encaminhar à casa do Senhor aquilo que Ele mesmo colocar no seu coração, no meu coração. O Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Essa é a ideia teológica do dinheiro. O dinheiro, os bens, o patrimônio, a saúde, a família, o tempo, a possibilidade de crescer, de se desenvolver, tudo o que temos na vida vem do Senhor. É bênção de Deus, ou seja, atos que fazem bem, que nos abençoam. E é isso que o salmista tem certeza, quando ele ora dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Ele tem a convicção de que só a bênção de Deus pode nos gerar coisas boas. Só a bênção do Senhor pode nos alcançar de forma maravilhosa. Como a própria palavra diz, a bênção do Senhor enriquece. Não no sentido humano do enriquecimento, pode até ser. Deus pode fazer chegar até nós bênçãos materiais, como a Bíblia registra homens e mulheres de Deus que foram ricos em termos humanos, mas a riqueza da bênção de Deus é infinitamente maior do que o cálculo material. A bênção do Senhor enriquece, no sentido de que nos dá paz, nos leva à sua presença, nos faz estar diante dele. E a palavra diz: e com esta bênção não há desgosto, não há tristeza. Por isso o salmista orava: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Exatamente, nós transferimos para a igreja os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que o trabalho da igreja aconteça, para que o serviço da igreja aconteça, que é exatamente espelhado aqui, para que se conheça na terra o teu caminho. Esta é a função de cada um de nós. A igreja de Jesus existe para fazer o nome do Senhor conhecido em todos os lugares, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Por isso faz todo sentido ofertarmos a Deus aquilo que Ele nos dá, ofertarmos a Deus o nosso coração. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor tudo isso. Feche os seus olhos agora comigo e vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua misericórdia que tem nos alcançado, que tem nos abençoado, que tem nos feito viver e gerado em nós tantas coisas maravilhosas. Ó Deus, obrigado pelo teu coração tão generoso, infinitamente generoso para conosco. Nos dê a visão correta, bíblica, teológica das ofertas, do dízimo, e que sejamos fiéis, ó Deus, no trazer à tua casa o que é teu. Como dizia o teu servo no passado, tu nos dás e nós entregamos, nós devolvemos em tuas mãos. Assim, ó Deus, toma a nossa vida. Nós te glorificamos por todos aqueles que têm contribuído e sustentado a tua causa, para que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Nós oramos por essas vidas, louvamos por cada uma delas e oramos por todos que agora nos ouvem, para a glória do nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe a sua vida. Continuemos a adorar e a glorificar ao Senhor. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Salmo 66. Amada Igreja do Jardim Guanabara, queridos irmãos que conosco se encontram agora, queridos visitantes, chegamos a um momento muito precioso do culto do Senhor, não que os outros momentos que já participamos não tenham sido, pela graça de Deus, todas as partes desse culto muito abençoadas, e o Senhor já falou de tantas formas e de tantas maneiras ao nosso coração, mas nesse momento agora, assim, de uma forma muito especial, nós estaremos ouvindo o Senhor nos falar, através da sua palavra, por instrumentalidade do seu querido servo, nosso amado pastor, dentre tantos pastores amados da nossa igreja. Hoje estaremos ouvindo a palavra através do nosso querido reverendo Flávio Alexandrino, a quem nós saudamos e agradecemos a Deus por sua preciosa vida, meu querido irmão, meu pastor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e seu profícuo ministério pastoral. Quero convidar então agora a amada igreja a fazermos a leitura, antes da gente orar por iluminação do Espírito Santo. Vamos ler o que registra o autor de Hebreus, no capítulo 1, vamos ler o verso 1 ao verso 4, que diz assim o autor da carta aos Hebreus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E ainda o autor de Hebreus nos fala, em Hebreus 4, vamos ler aqui Hebreus 4, o verso 12, que assim diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amada igreja, nesse momento agora, quero convidar a todos que estão conosco, querida igreja, os visitantes, para a gente poder estar orando por iluminação a Deus, para que a gente possa receber a palavra do Senhor e compreendê-la, e assim poder colocar em prática em nossas vidas. Se você puder agora,
curvar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, Senhor, nós te agradecemos mais essa vez por esse rico privilégio, essa dádiva bendita celestial de poder ouvir Tu falar aos nossos corações, ouvir a Tua santa palavra, Senhor, como nós ouvimos aqui agora. Tua palavra que é capaz, somente ela pode penetrar, Senhor, numa forma tão profunda como uma espada, realmente, Senhor, a dividir alma e espírito juntas e medulas, e assim poder discernir, Senhor, os nossos pensamentos e todos os propósitos dos nossos corações. Por isso, Senhor, fala através do Teu servo, reverendo Flávio Alexandrino, Deus, que desde antes já se preparou, Senhor, para trazer essa mensagem preciosa aos nossos corações, certamente iluminado pelo Teu Espírito Santo, a quem nós pedimos agora também que ilumine os nossos, para que nós possamos assim, Senhor, ao receber a Tua palavra, a gente tenha a vontade, Senhor, de colocar em prática nas nossas vidas diariamente, Senhor, e que a gente possa ser as melhores testemunhas de Cristo Jesus nesse mundo, pregando o Teu Evangelho, Deus, e assim, Senhor, traz, por favor, Senhor, iluminação aos nossos corações, todos aqueles agora que estão nos ouvindo, tanto quanto nós, que sejam transformados pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome daquele que é a Tua palavra viva, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador eterno. Assim oramos e assim te agradecemos. Amém e amém. Amada igreja, queridos visitantes, Deus a todos abençoe, vossas preciosas famílias, ouçamos a voz do Senhor, ouçamos a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, graça e paz. Quero considerar o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, os versos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30, diz assim o texto da palavra do Senhor. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que o Senhor seja servido a abençoar a leitura da sua palavra. A carta aos Filipenses, ela apresenta um profundo paradoxo de alegria em meio a lutas. A gente precisa lembrar que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Enquanto ela insiste em nos chamar a viver a alegria constante no Senhor, ela nos diz que vivemos em situação de combate como cristãos. E devemos ter em Cristo o maior exemplo de como viver em meio às circunstâncias adversas. Mais uma vez, lembrando a questão de que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta, e algo que a gente vai perceber em Paulo é que não há lamento dele sobre a questão da prisão dele. Porque para Paulo, ele não está preso pelo imperador romano, ele está preso a Cristo. Isso para ele motivava e fazia com que ele enxergasse todas as coisas acima das circunstâncias. Nesta carta, Paulo fala do seu passado como fariseu, todas as vantagens que aquela posição dava a ele como fariseu, os privilégios entre os seus irmãos judeus, mas também como ele deixou tudo isso para ter a Cristo e viver com ele e ser achado nele. Portanto, a gente pode notar que Paulo ele está disposto a dar a essa carta esse peso paradoxal de como é possível construir felicidade em meio ao sofrimento, desde que o motivo de seu sofrimento seja a exaltação de Cristo como Senhor de sua vida. Perceber e demonstrar o senhorio de Cristo em nossa vida é a experiência mais abençoadora que o crente pode desfrutar, mas nem todos estão prontos para compreender e vivenciar essa graça. Aliás, a gente pode dizer que, num certo sentido, boa parte dos crentes nem sabe que patamar da fé é esse. A pessoa se converte, ela está em Cristo e ela passou algum tempo vivendo a realidade da igreja, vivendo a realidade do reino, mas ela não cresceu, ela não amadureceu na fé, ela não cresceu no conhecimento. Passaram 5, passaram 10 anos, ela continua quase a mesma coisa do seu período de conversão. Alguns preferem viver na periferia da relação com Deus,
preferem isso a ter, né, que adentrar as profundezas do verdadeiro significado de viver com e para Cristo. O que eu quero refletir a partir desse texto é como eu e você poderemos desfrutar desse patamar elevado de felicidade a partir do combate que enfrentamos na vida. A resposta mais importante que esse texto dará para mim e para você é que quando você combate o combate de Cristo, você vivencia coisas maravilhosas da parte de Deus, as quais só podem ser experimentadas em meio a essa luta pela fé. Portanto, se o teu desejo é de um patamar superior e um desejo de identificação profunda com Cristo, eu convido você a abrir o teu coração e ouvir o que Deus tem para nos falar por meio dessa reflexão. E eu te digo, prepare-se para lutar, prepare-se para lutar. Então, o que ocorre quando eu combato o mesmo combate de Cristo? Em primeiro lugar, quando eu combato o mesmo combate de Cristo, ocorre um processo de dignificação do Evangelho. O primeiro ponto que eu desejo considerar, com base nesse texto, é que o chamado cristão ele é uma convocação para a vida em patamar superior. E isso em prol do Evangelho. Não é um patamar superior em que eu sou aplaudido, em que eu sou reconhecido pelos meus feitos, mas é por causa do Evangelho. Quando você decide empenhar a tua vida nesse novo patamar, ocorre um processo de dignificação do Evangelho através da tua vida. O verso 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O texto vai dizer que a gente precisa viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. E a dignificação do Evangelho, ela ocorre a partir do meu modo de vida em combate. Primeiro, deixa eu explicar aqui uma coisa. Não se trata de conferirmos dignidade ao Evangelho, porque a verdade ela é digna em si. Não sou eu que confiro essa dignidade. É o Evangelho manifesto na minha vida que apresenta essa dignidade. O ponto de Paulo é que a vida do crente deve espelhar essa dignidade que existe na mensagem da verdade, da boa nova, da realidade em Cristo Jesus. O modo de vida dos crentes revelam para todos os demais as profundas percepções de que o Evangelho causa em nossa mente. E isso a ponto de nos levar a viver um padrão superior e que mostra a importância da fé evangélica para a nossa vida. Eis o ponto, não é, meus irmãos? Paulo ele esperava que a vida dos crentes, quando compatível com a grandeza do Evangelho, repercutiria entre todos o que essa fé evangélica é e o que ela pode produzir na vida do homem, né, do homem convertido. Por isso é que é tão importante que tenhamos mais disposição para compreender e empreender a compreensão da ideia transmitida nas seguintes palavras: acima de tudo, né, acima de tudo. Essa palavra é ela que nos lança nesse novo patamar, ela que nos desafia a colocar esses valores que recebemos do reino, né, no mais alto grau, tendo o mais alto significado na nossa vida. Outra coisa, a própria palavra vivei, que indica que vida em meio às demais pessoas, a vida em sociedade, a vida cidadã, nos dá a dimensão de que realmente Deus espera daqueles que estão em Cristo, que eles saibam viver a fé evangélica em meio à realidade temporal e que não releguem o Evangelho à vivência de alguns dias, né, ou em alguns locais, né, que a gente possa frequentar durante a semana. Acima de tudo, viver de modo digno do Evangelho para que todos os demais vejam em você e vejam também em mim o Evangelho e a forma como ele transforma o homem. Firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, como diz Paulo, a dignificação que ocorre a partir do fortalecimento da comunidade de fé. E aí a importância
desse congregar, né, de se congregar. E aqui a nossa alma precisa estar cheia de temor quando a gente se depara com essa verdade. Afinal, a gente pode notar que a dignificação do Evangelho ocorre dentro de um processo de unidade e fortalecimento da comunidade de fé. Então, a gente não pode entender, e aliás, nem faz parte de uma igreja saudável, cismas, picuinhas, confusões por causa de coisas que não têm de verdade valores, e com isso manchando ou dando mau testemunho naquilo que na realidade deveria receber grande dignidade. Há um aspecto coletivo nessa vivência e que a gente não pode negligenciar isso. Isso não pode ser negligenciado. Esse evangelho ocorre dentro de um processo de unidade e esse processo de unidade ele é fortalecido dentro dessa comunidade de fé. E esse é o ponto em que a gente encontra muitas brechas e encontra essas brechas na vida de muitos crentes. E a gente precisa tomar um cuidado muito especial com isso. Em muitas igrejas, isso não é uma realidade pontual, não é uma realidade apenas local, mas isso é uma realidade em muitas igrejas. A gente encontra uma utilização pessoal da igreja. A gente utiliza a igreja por conveniência, para os nossos propósitos, e não em uma busca coletiva que vai marcar a vida cristã de muitas pessoas. E parece que, em boa parte dos casos, as pessoas elas não estão nem um pouco interessadas em repensar essa incongruente e pobre vida cristã solitária. E eu assisti um vídeo há algum tempo que falava sobre essa realidade. Era uma pessoa do interior falando sobre essa realidade da convivência das ovelhas e dos bodes. A diferença entre eles, os bodes você tem que separar porque eles brigam, na hora de colocar alimento tem que colocar de forma separada, porque eles ficam dando cabeçadas, um agride o outro. As ovelhas é diferente, Se você inclui uma nova ovelha no meio do rebanho, aquelas ovelhas que estão no rebanho, elas começam a se esfregar na ovelha mais nova para que elas adquiram aquele cheiro e sintam essa recepção. Não é à toa que é feita uma analogia do povo de Deus com ovelhas, e o nosso grande Senhor, o nosso grande Pai, tido como o nosso grande pastor. E a nossa unidade, ela precisa, então, revelar ao mundo a dignidade do Evangelho. Precisa aparecer por meio da unidade da igreja. Segunda coisa, quando eu combato o mesmo combate de Cristo, ocorre um processo de rompimento das forças inimigas do Evangelho. Quando eu me empenho nesse combate, eu rompo, ou aquele que está empenhado nesse combate, ele rompe com as forças que são inimigas do Evangelho. No dia de Paulo, a prisão era alguma coisa que intimidava. Era a forma de intimidação usada, era pegar as pessoas que estavam pregando ou falando de Jesus Cristo e colocar no cárcere, ou então levar para ser chicoteada. Quantas histórias antigas nos falam de como a sociedade sem Cristo buscou silenciar a voz do Evangelho por meio de prisões e castigos físicos? Inúmeras. Quantos testemunhos nós temos sobre isso? Esse era o sistema de intimidação. Ainda ocorre hoje em países em que o Evangelho não é bem-vindo. E hoje, claramente, a estratégia ela é mais sutil. Naqueles países ditos livres, em que você tem liberdade de religião, isso é feito de forma mais sutil, mas tem a mesma finalidade, que é perseguir, que é intimidar aqueles que vivem com e para Cristo. Existe uma lógica na mente do homem sem Cristo de que o medo pode parar o Evangelho. E quando a gente olha para essa epístola, principalmente, chamado muitas vezes, e com toda razão, de epístola da alegria, mas só que quando você fica sabendo da história de quem escreveu, você fica pensando como alguém pode ser alegre numa situação dessa. É porque essa alegria ela está acima das circunstâncias. E nesse empenho, nesse combate, há uma subversão daquelas forças que a princípio intimidam o povo de Deus. Elas não vencem. As pessoas preferem sacrificar a sua própria vida a ter que negar a fé em Jesus Cristo, a ter que abrir mão
desses valores preciosos. O texto, no verso 28, diz em que nada estáis intimidados. Ou seja, a percepção que o apóstolo Paulo tem com relação aos crentes filipenses é que, mesmo acontecendo algum tipo de perseguição, algum tipo de intimidação, eles não se intimidam de fato. Há um rompimento com esse círculo do medo. Paulo deseja ouvir dos demais que os crentes de Filipos eram guerreiros destemidos em combate. Eles não recuavam, eles avançavam, mesmo sendo em menor número, mesmo sendo mais fracos fisicamente, mas eles não paravam. E que dessa forma viveriam acima de tudo, do modo digno do Evangelho. E jamais seriam pressionados pelo medo. O medo jamais seria uma arma a ser usada contra eles. O homem que crê em Cristo, verdadeiramente, ele sabe que o seu amanhã será melhor se estiver com Cristo. E cada dia vivido sem a presença marcante da luta de Cristo e por Cristo é um dia vazio. E, infelizmente, um dia vazio de significado eterno. O que para eles é prova evidente, diz Paulo, é de perdição, é para nós prova de salvação. Eles não entendem essa inversão de valores. O rompimento da lógica perversa da perdição. E, mais uma vez, o que Paulo deseja é que a vida do crente revele ao mundo as falácias da sua ideia existencial. E aqui ele está falando do fato de que o crente que está em combate, muitas vezes, parece que está perdendo o jogo. Muita gente não entende a ética do Evangelho. Muita gente não entende a lógica do Evangelho. Não é à toa que Paulo vai dizer em Romanos que ele é loucura. Ele é loucura. Para nós é salvação. Mas para o mundo que não entende, é loucura. O Evangelho é loucura. O próprio Paulo é um exemplo disso. Muitos achavam que colocando ele numa prisão, ele seria silenciado. Mas pelo contrário, parece que quanto mais pressionava ele, mais fecundo ele se tornava, mais frutuoso ele se tornava. Porque ele começava a produzir. Mas ao contrário, até mesmo o carcereiro e os soldados romanos que vigiavam Paulo na prisão enquanto ele escrevia, por exemplo, essa carta, estavam percebendo que a fé vence o medo. E eles foram testemunhas disso. Eles testemunharam isso. E o texto continua, ele vai dizer que isso é da parte de Deus. Essa força que faz com que vença, que não se intimide, é da parte de Deus. O rompimento da barreira que impede a comunhão com Deus é demonstrado aqui. Eu não vou deixar de cultuar o meu Senhor, ainda que isso possa colocar minha vida em risco. A salvação não apenas nos tira do inferno, mas ela restabelece a nossa comunhão com Deus. E para Paulo, toda essa disposição para a luta pela fé evangélica vinha da comunhão que o crente tinha com Deus. Quanto mais alinhado com Deus, quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade se tem com Deus, mais forte o crente está. Às vezes a gente fica pensando nas formas de tortura, nas formas como os nossos irmãos no passado eles eram martirizados, e ainda continua hoje em alguns lugares, aqueles que não negam fé, eles acabam pagando com a vida, e a gente pergunta, o que dá força para eles? Qual é a motivação deles? É porque isso não está somente neles, isso vem da parte de Deus. Isso é da parte de Deus. A salvação não apenas faz com que a gente tenha um vislumbre do céu. Não tem mais o inferno, agora tem o céu. Mas eu sou tomado por essa disposição para o combate. E enquanto a gente combate, essa disposição ela vai se tornando cada vez mais eficaz, mais forte. Quando combatemos o combate de Cristo, nós somos fortalecidos como uma comunidade de fé e desfrutamos de uma certeza de que Deus está ao nosso lado. E é isso que é interessante. Nós não temos a promessa de Deus de que Ele vai nos livrar dos problemas, mas nós temos a garantia dele, de que, mesmo que Ele não nos livre, Ele estará do nosso lado nos fortalecendo. Há uma expressão, quem já foi militar deve conhecer essa expressão, que diz o seguinte, vá e vença e que por vencido não os conheça.
Ou seja, vai e vença, e que ninguém conheça vocês por derrotados. Né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Terceiro lugar, o que acontece quando nós combatemos o mesmo combate de Cristo? Quando nós combatemos o mesmo combate de Cristo, ocorre um processo de identificação graciosa com Cristo. Ocorre esse processo de identificação graciosa com Cristo. Meus irmãos, isso é precioso demais. Isso é precioso demais. Poucos conseguem ver o fato de que o nosso maior privilégio nessa vida como cristãos é o de poder revelarmos ao mundo o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. O grande presente que Deus nos deu não é o de sermos libertos do inferno. Não é só isso. É muito mais. É muito mais que isso. Mas é o de podermos ver Cristo sendo formado em nós e de mostrar isso ao mundo. Que nunca abramos mão disso. O verso 29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Ou seja, e aí toda essa ideia triunfalista, toda essa ideia de prosperidade trazida no nosso tempo, trazida aí em algumas comunidades, em algumas linhas, né, denominacionais, elas caem por terra diante disso que Paulo está dizendo. Talvez se Paulo estivesse numa dessas igrejas, ele fosse retirado do púlpito, falou, Paulo, você está doido, né? Deve estar com um demônio, porque você está falando besteira. Eu criei em Cristo, agora, né, o meu pai é dono do ouro e da prata, Deus me colocou por cabeça e não por cauda, eu preciso vencer. E aí Paulo vai dizer, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Há um aspecto aqui que envolve o sofrimento. Aliás, talvez esse seja a grande chancela, o grande carimbo, a grande marca que fica sobre os cristãos, é que não tem como você passar por essa vida sustentando os valores que nós sustentamos sem que recebamos algum tipo de força contrária. Não tem como. Esse é um processo gracioso, porque é um privilégio que nos é dado, sem nenhum merecimento da nossa parte. Paulo, ele está pronto para nos levar a mais um paradoxo. Paulo, ele é cheio de paradoxos, e aqui ele nos leva a mais um paradoxo, pois a fé tem um elevado alvo de nos fazer maduros o suficiente para saber exatamente o que Deus espera de nós. E ele não espera de nós apenas um comportamento exterior que é baseado em mecanismos litúrgicos de fé. Ou seja, se você fizer dessa forma, você vai alcançar isso. Se você fizer assim, você vai ter isso. Ele deseja que a nossa fé nos leve à identificação com Cristo em todas aquilo que envolve, inclusive as lutas. Pedro, ele fala isso quando está escrevendo a sua primeira carta, né, para os crentes da Ásia Menor que estão sofrendo. Ele vai dizer, vocês estão tendo privilégio. O grande privilégio, né, de se identificar com Cristo, né, uma vez que ele sofreu, nós, como aqueles que servem a ele, também sofreremos. Então, não era para eles se espantarem com aquilo que estava acontecendo. Né? Mas Pedro, nós somos crentes. Como a gente pode estar sendo perseguido desse jeito? Como as nossas propriedades são tiradas? Como nós somos mortos? Os nossos corpos são queimados, são usados como tocha. As nossas mulheres e crianças são colocadas em arenas para lutar, né, com feras. Que covardia, Pedro! Nós somos crentes, não era para estar acontecendo isso com a gente. Pedro vai dizer que vocês não devem se espantar, né, com esse fogo ardente que surge no meio de vocês. Isso faz parte da nossa caminhada aqui. Não estou dizendo que você tem que procurar o sofrimento, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que por causa dos valores que nós sustentamos, nós não temos como passar por essa vida sem enfrentar combate. Nossa fé estará madura quando nós estivermos prontos a perder tudo para ter Cristo. O mesmo combate, né, o texto diz, que viste em mim e ainda agora ouviste que é meu. Ele está falando de identificação pessoal com as lutas de todos aqueles que são de Cristo. Não é só Cristo, não é só Paulo, não foi só Pedro, não foram os mártires, mas todos nós
que carregamos esse nome. Paulo coloca a sua vida mesmo como um bom exemplo a ser seguido. Né? E não é presunção de Paulo, porque Paulo vai dizer que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando, porque o meu padrão é Cristo. E por isso que eu estou dizendo para vocês me imitarem. Eu não estou falando, eu sou Paulo maioral. Ele não fala isso. Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Ele vai lá, irmãos, né? Lá no capítulo 3 de Efésios, lá no verso 17, ele vai dizer, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Né? Segundo o modelo que tendes em nós. Ele amplia o leque para que a gente olhe para tantos quantos estão vivendo esse combate da fé. A ideia de Paulo é que também esses crentes de Filipos, como os da guarda pretoriana e outros tantos mencionados no capítulo 1, nos versos 13 e 14, sejam estimulados a viver do modo digno do Evangelho, para que o Evangelho seja conhecido na vida deles e se possa dizer o que ele é, pelo que vemos ele fazer na vida dos crentes. Aí a pessoa passa a entender que transformação aconteceu ali, né? E somente esse poder pode fazer isso. Somente esse poder pode fazer isso. Paulo foi alguém que conseguiu viver assim. Então ele não está falando de alguma coisa que é impossível. Ele está falando de uma possibilidade. E o Espírito Santo nos dá força para fazermos isso. Hoje em dia é comum ver e ouvir pessoas que buscam se identificar com aqueles que são vitoriosos, com aqueles que são bem-sucedidos, com aqueles que aparentemente atingiram o ápice, aqueles que parecem ter vencido qualquer sofrimento nessa vida. Né? Não importa se a fé é só um faz de conta, né? Não importa se estão baseados em fatos externos, passageiros e pouco significativos do ponto de vista da eternidade. No entanto, Deus está propondo nesse texto que busquemos mais do que essa confeitaria, e desenvolvamos uma fé madura, profunda, com uma massa vivencial que seja consistente e que dessa forma produza impacto no mundo. Amados, eu espero que esse seja o cristianismo que eu e vocês desejamos viver nesse mundo. O cristianismo do combate, da fé que consiste em revelar ao mundo o senhorio de Cristo em nossa vida. E isso a despeito de todos os preços que isso possa implicar. Eu espero que em todo o nosso meio encontremos tantos quanto queiram, acima de tudo, viver para Cristo, a ponto de estarem prontos para perder tudo, se necessário for, para ter Cristo. Paulo dizia isso. Ele falou, se eu vivo, eu vivo para Cristo. E se eu morro, é lucro. Ou seja, para ele estava sempre vencendo. Né? Tudo para ele era vitória. Mas não é o tipo de vitória que alguns falam, só vitória. Né? Mas essa vitória, só aqueles que querem esse patamar buscam. Né? Eu espero ver sempre uma igreja que identifica na comunhão com Cristo e nas dores de Cristo, e um com o outro nas mesmas dores, a importância do testemunho, e jamais busque no afastamento a solução. Às vezes a pessoa está sofrendo e quer ficar longe. Esse não é o remédio. A igreja ela é também comunidade de cura, e a gente não pode abrir mão desse grande privilégio. Espero, irmãos, de todo o coração encontrar sempre pessoas destemidas, que sejam agentes do Evangelho e que deixaram o medo e seguir o amor a Deus. Eu espero encontrar essas coisas em mim, espero encontrar essas coisas nos meus irmãos, os quais caminham em direção àquele grande alvo que está proposto a nós. Não se deixe conduzir por um tipo de evangelho que faz você ser um mero espectador distante, tentando coletar bênçãos para depois continuar vivendo distante de Cristo. Não engane a si mesmo. Tem gente que vai à igreja porque está passando alguma dificuldade, e se por algum acaso essa dificuldade finda, ela deixa, porque acabou o problema, acabou também o interesse por Cristo, acabou o interesse por Deus. Não é esse tipo de vida que Paulo está falando aqui.
separe um tempo para estar envolvido em algum ministério, que fortaleça os irmãos, no qual você possa fazer parte dessa luta de forma efetiva. Evite, a todo custo, a vida cristã distante. Não se permita encher de desculpas e justificativas. Não posso, estou ocupado, estou doente, não tenho tempo. Nada poderá substituir essa vida cristã engajada e vivida em comunhão com a luta de outros irmãos. Antes de ir para casa, ou seja, vocês já estão em casa, né? Mas antes da gente voltar, né, a viver, né, o nosso cotidiano, a gente precisa lembrar que um leão ele não pode ser domesticado e tornado um bichinho de estimação. Da mesma forma, a fé em Cristo, o leão da tribo de Judá não pode ser vivida senão do modo do evangelho proposto pelo próprio Cristo. E isso implica em perda para que se tenha ganho. Que o Senhor nos abençoe nesse combate. Que a gente tenha sempre no nosso coração esse desejo de pensar nesse combate e saber que todas as vezes que nós combatemos o mesmo combate de Cristo, precisamos lembrar que ocorre um processo de dignificação do Evangelho. Não porque nós somos dignos, mas porque, a exemplo daquilo que Cristo realiza em nós, se torna parâmetro para o mundo. A gente precisa lembrar que quando a gente combate o mesmo combate de Cristo, ocorre um processo também de rompimento das forças inimigas do Evangelho. Há um rompimento com o círculo do medo. Nós vivemos a nossa fé acima das circunstâncias. Nós não nos deixamos intimidar, porque Deus ele está conosco. E, finalmente, quando eu combato o mesmo combate de Cristo, ocorre um processo de identificação graciosa com Cristo. E aí, a ideia de que é dado a mim não somente crer nele, mas também padecer por ele. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem na paz. Olá, amada igreja. Após esse maravilhoso culto e recebermos a palavra do Senhor através do seu anjo que nos trouxe a mensagem nessa noite, recebeis a bênção. E agora, povo de Deus, e em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor eterno e imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.